Olá, paz e bem. Me chamo Raiz André Guimarães, sou pastor metodista aqui no Brasil, na Igreja Metodista Filadélfia, que fica no bairro Engenho Velho da Federação Salvador, Bahia. E estou muito grato pela oportunidade de poder dialogar com você sobre pontos muito interessantes, sobre aspectos muito importantes para aprofundarmos uma reflexão. Em especial, eu quero refletir com você sobre 3 aspectos e dialogarmos biblicamente e construirmos uma reflexão teológica a respeito do nosso tempo presente, pensando em 3 categorias: raça, etnicidade e pobreza. Bom, inicialmente é importante a gente pensar nesse conceito raça. De fato, existem raças? E aí eu quero lembrar você que a raça é um conceito do século XIX, que até se estende um pouco até o século XX, nas suas primeiras 5 décadas. E esse conceito raça tentou responder biologicamente à diversidade. E aí esse conceito tentava entender os seres humanos do ponto de vista biológico. Infelizmente, esse conceito raça do ponto de vista biológico foi totalmente cooptado por uma perspectiva etnocêntrica, onde alguns povos, com as suas ferramentas científicas, estavam tentando se auto-justificar como superiores e outros povos, outras culturas, estavam sendo colocadas como inferiores. E aí é interessante a gente pensar que esse conceito raça, ele se estende até o século XX e sustenta ideologicamente grupos ao ponto de nós termos a Segunda Guerra Mundial, onde o critério raça vai ser predominante ao ponto de grupos estabelecerem discursos de supostas raças de superiores, né? E aí nós vamos ter aí o surgimento do Terceiro Reich, que se apresenta para o mundo como a raça superior. Após esse período, nós vamos ter um grande debate e nós vamos ter a fragmentação radical da ideia de raça como conceito biológico. E aí, graças à antropologia e à história, esse conceito raça, ele perde o seu vigor biológico e ganha um entendimento sociológico, um entendimento antropológico e um entendimento histórico. Então, raça não vai mais ser vista do ponto biológico, mas vai ser vista do ponto social, e aí vai ganhar a palavra etnia, que compreende não os aspectos biológicos, mas sim os aspectos culturais, os aspectos sociais e articuladamente também os aspectos linguísticos. Então nós vamos ter a superação da ideia de raça e nós vamos ter aí a raça do ponto de vista biológico, a superação disso, e vamos ter o entendimento de raça do ponto de vista sociológico e antropológico, e obviamente vamos usar também o conceito etnicidade. Bom, quando nós olhamos para as escrituras, a gente precisa ter a dimensão que naquele tempo histórico nós vamos ter os conflitos e disputas por conta da origem, por conta desse lugar cultural das pessoas. E aí nós vamos encontrar nas escrituras alguns debates, ou melhor, alguns conflitos em relação a isso. Se a gente olhar com carinho o livro de Números, capítulo 12, nós vamos perceber que Arão e Miriam criticam Moisés
porque Moisés se casou com uma etíope, no caso Zípora. E nós vamos ver uma tensão, um conflito, uma disputa em torno dessa situação. Por que Moisés se casou com uma etíope? E nós vamos ver que Deus vai, no verso 10, vai, de uma forma muito dura, exortar Miriam a respeito dessa prática. Então nós vamos perceber que há um direcionamento bíblico, uma ação bíblica no combate ao preconceito e à discriminação. Deus estabelece uma ação para repreender essa postura discriminadora de Miriam. Por que discrimina? Porque parte do preconceito, que é algo ideológico, se torna uma ação concreta, a discriminação. Existe o preconceito, que é a parte ideológica, a parte mental de reflexão e elaboração do aprofundamento da diferença, e a discriminação é a materialização, quando nós, embebecidos de uma ideia, nós colocamos outras pessoas, alijamos essas pessoas de seus direitos sociais. Então nós vamos encontrar a Bíblia com essa prática, mostrando essa prática, as Escrituras apontando que existe essa prática. E depois nós vamos ver nas Escrituras vários aspectos e tentativas do povo hebreu de conflitar e tentar trazer o ponto de vista, digamos que aí, étnico de nascimento, como algo de difícil acesso e algo de difícil, como eu posso dizer, difícil acesso não, algo como difícil forma de convivência. E aí nós vamos ter o desafio também no Novo Testamento em relação a um grupo social chamado samaritanos. E esse grupo samaritano, esse grupo vai ser um grupo que vai ser cotidianamente atacado pelos judeus. E aí a gente encontra em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, no momento que Tiago, João e Jesus estão indo em direção a Jerusalém, passam por um território samaritano e se deparam com os samaritanos que o impedem de passar, que dizem: não, vocês estão com uma aparência de que vocês estão indo para Jerusalém, então vocês são judeus, então não passem aqui. Tiago e João, com tanta ira, embebecidos de uma ideia, de uma lógica de eliminação do diferente, da eliminação do outro, o que acontece? Tiago e João pedem a Deus e sugerem para Jesus que pudesse realizar uma oração e descesse fogo do céu e matasse aqueles samaritanos, um outro grupo étnico. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o nosso sonho, e é o sonho bíblico de Gálatas, capítulo 3, do verso 28, dizendo que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós temos o desafio de superar todas as amarras ideológicas, todas as amarras de promoção de desigualdade, e em Cristo Jesus construirmos radicalmente um olhar capaz de perceber as pessoas como um todo, acolhendo a sua cultura, acolhendo as suas especificidades, acolhendo a diversidade que há na criação, no conjunto da criação. E somente uma leitura atenta das Escrituras, amparada de um entendimento social, com as ferramentas analíticas do tempo presente, nós temos a capacidade de observar e perceber desigualdades, práticas ideológicas, discursos, ações políticas que fragilizam pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, as Escrituras dialogam conosco na medida que temos a oportunidade de estabelecermos boas perguntas para as Escrituras, colocar diante das Escrituras os desafios do tempo presente e, à luz
das Escrituras, à luz das ações, né, de Deus para com o povo, do povo para com Deus, percebendo os testemunhos, percebendo as vozes que aqui estão, que sinalizam justiça, sinalizam superação de relações injustas. A partir dessas experiências podem nos ajudar no tempo presente. Então, quero te encorajar, meu irmão, te encorajar, minha irmã, para que você tenha as Escrituras como ferramenta de Deus para promover novas relações, promover aspectos de igualdade, e que nós possamos ter a mesa como um elemento potente de salvação, de reconciliação e de perdão. Então, quero te encorajar para que nós possamos ter nas Escrituras um elemento para a promoção e fragilização de qualquer estrutura que promova desigualdade, racismo, preconceitos e pobreza. Então, esse é o nosso desafio como seguidores e seguidoras de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Forte abraço, paz e bem.